foram a cidades como Tóquio, Osaka, Kyoto ou Hiroshima fazer pesquisa para o romance gráfico a quem deram o título de rei. Este tipo de linguagem, banda desenhada, romance gráfico, é uma espécie de cinema do pobre. Portanto, nós vamos fazer um trabalho de pesquisa para fazer um livro, porque isto para nós é um filme. É um filme que se lê. O texto até funciona como isso, como os pequenos diálogos secos. Agora, em livro tem a desvantagem de não ser visto numa só sala, mas tem a vantagem do leitor poder levar para casa e fazer o seu filme. Mas num país com magros recursos, nada como um romance gráfico, é cinema pobre. No livro existem duas histórias paralelas que se encontram no final. Numa história, um rapaz parte para o Japão à procura de um sentido para a sua vida, e na outra, a mãe dele, uma política poderosa, acaba por ir à procura do filho, que entretanto se encontra desaparecido. O que nós temos aqui nesta história, de facto, são pessoas de uma certa maneira normais, como nós, e não de repente aquelas personagens completamente estereotipadas que têm uma maneira de olhar irreal para as coisas. Nós precisamos de uma mãe, uma mãe poderosa e política, torna mais verosímil que o seu filho de 20 anos consiga ir até ao Japão. Nem todos temos mães com dinheiro para isso. E ao mesmo tempo parte de um bocadinho se calhar uma senhora que não teve tempo para ser mãe. Porque o livro é também sobre isso. O livro são duas viagens ao Japão. E ainda não falámos do mestre de Karatê, que é o meu favorito. É mestre de Karatê porque não sabe cantar o fado nem sushi. Mas precisámos de pessoas que fossem, a relação é ir ao Japão, sim senhor, mas é também a relação entre pais e filhos. Ou seja, essa é a grande questão, se é possível uma redenção. Uma mulher que esteve muito ocupada a ir a congressos e a tratar das contas do partido e a ser se calhar ministro ou secretário de Estado, enfim, a ganhar poder, a dirigir fundações, a Champollimão e outras coisas, se ela às vezes descurou, acontece muitas vezes, a educação do filho. Portanto, deixou o filho um bocadinho sozinho, perdido, e se calhar ele foi ao Japão para se tentar reencontrar. E uma das perguntas que aqui há, e que o livro tenta, de certo modo, responder, é se é possível essa redenção, se é possível o reencontro. As cores dos desenhos são marcadamente rosas e pretos, uma combinação muito japonesa. Uma história que se assume uma visão de fora do mundo oriental. Esse mundo acaba por não se revelar tão diferente do Ocidente. Porque nós estamos num mundo, mesmo no mundo ocidental. Só que os japoneses, sendo no Oriente, são muito mais ocidentais que nós. E uma coisa, por exemplo, que o António Jorge me disse uma vez, ele tinha observado, é que aquilo que nas histórias de Karatê é a espada de samurai, o símbolo da espada, a alma do Japão, para os jovens de hoje, a espada foi substituída pela guitarra elétrica. Para os autores de Rei, por vezes as melhores ideias para a história vêm do desenhador, por vezes as melhores imagens vêm do escritor. Eu e António Jorge só trabalhamos de 10 em 10 anos porque ficamos cansados. Porque levamos geralmente 2 anos a trabalhar e esgota-nos completamente. E porque é um trabalho feito por duas pessoas que não são muito inteligentes, mas o método de trabalho penso que é inteligente. E a troca contínua. Não se sabe se no princípio é o verbo ou no princípio é a imagem. É sempre um diálogo até ao fim. Quanto à melhor experiência que António Jorge Gonçalves e Rui Zinck tiveram durante a estadia no Japão, há 2 anos, foi no dia em que ganharam no Pachinko. O Pachinko é um jogo, umas máquinas, basicamente parecem uns tambores de máquinas de lavar, que andam à volta com umas bolinhas que caem, que a gente tem de fazer cair. E que nem sequer é um jogo que requer muita destreza manual, ou o que quer que seja. Há ali uma componente quase de sorte, não é? De jogo de sorte. E nós, de facto, sem nunca termos feito aquilo, sentámos-nos ali em frente e às tantas demos connosco com centenas de bolas a caírem em cestos, e eu acho que ainda jantámos um belo sushi, uma bela refeição de sushi com o dinheiro que ganhámos no Pachinko. O engraçado é que, noutra circunstância, nós não sabíamos o que significa fazer com aquelas bolas, não percebíamos nada, estávamos meramente ali a achar graça àquilo, a tentar mergulhar numa experiência japonesa. E depois tivemos que pedir ajuda e finalmente lá conseguimos o dinheiro. E foi muito engraçado porque eles podiam não nos ter dado o dinheiro, podiam ter-nos enganado.
Uma experiência também que eu tive foi de ver um dos raros mendigos que vi, que é um país muito próspero. Eu dei-lhe uma moeda e ele chamou-me por gestos e devolveu-me parte do dinheiro, eu tinha dado dinheiro a mais.